No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. A Bianca me perguntou o seguinte: eu criei uma conta na Vanguard e basicamente estou em um plano que eles escolheram para mim. Acha ok? Bom, eu vou mostrar para vocês o que é a Vanguard, vou mostrar o que é esse plano que eles criam. Primeiro, a Vanguard é uma das maiores empresas de investimento do mundo. Ela é uma gestora de fundos, ela cria ETFs, ela cria fundos de investimento, mas você também pode abrir uma conta. Ela também serve como uma corretora, onde você, claro, só vai poder comprar os fundos da Vanguard, que são excelentes. Você pode comprar os fundos da Vanguard, os ETFs da Vanguard, fora da Vanguard também. Em alguns casos, você tem mais vantagem porque você vai ter uma taxa de administração mais barata. Em alguns casos, por exemplo, você pode investir em uma Personal Pension ou em uma AISA na Invest Engine, que é outra corretora, comprando fundos da Vanguard, comprando ETFs da Vanguard, sem precisar pagar uma taxa de administração. A Invest Engine é uma das únicas plataformas que não cobra taxa na CIP. A Vanguard é uma excelente corretora. Infelizmente, eles subiram muito as taxas, por isso que tem muita gente mudando, saindo da Vanguard e indo para, por exemplo, Invest Engine. Mas mesmo assim, a Vanguard segue sendo uma das melhores opções que você tem para começar a investir aqui no UK, ainda mais se você não tem tanta confiança de começar assim sozinho. Porque você vai ter duas opções e eu vou mostrar aqui para vocês no site. Esse daqui é o site da Vanguard. Quando você vem aqui, por exemplo, em abrir uma conta, a primeira coisa que vai aparecer para você é as opções de contas que você pode abrir. Tem a Stocks and Share ISA, tem a Personal Pension, tem a Junior ISA e tem a General Account, que não vai te ajudar em quase nada, porque nessa General Account você tem que pagar imposto. A Junior ISA é uma conta que você pode abrir para seus filhos, que também é isento de imposto. A Personal Pension é uma excelente conta, principalmente se você for self-employed, você vai criar uma pensão para você. Se você é empregado, você tem a Work Pension, o que já te ajuda muito a garantir uma aposentadoria, mas se você é self-employed, essa conta vai te ajudar muito. E a Stocks and Share ISA é a principal conta de investimento aqui do UK, que ela te dá isenção em tudo que você ganhar, você não precisa pagar imposto sobre nada, você tem a flexibilidade de usar com qualquer idade. Essa conta aqui é a que eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo de abrir uma conta aqui na Vanguard. Open a Stocks and Share ISA. A primeira coisa que eles vão te perguntar é se você está começando uma ISA, se você está começando uma conta ou se você está transferindo, você já tem uma ISA em outra corretora e vai trazer para eles agora. Eu vou colocar aqui, ó, Start with a Payment. Então você vai estar começando a investir com eles agora. Clica em Continue. Essa pergunta aqui é muito importante de você entender para você decidir como que você vai investir. A primeira opção, essa daqui, é Self-Managed ISA. Você mesmo vai fazer o gerenciamento, a escolha dos investimentos. Você vai construir o seu portfólio. Essa opção aqui não é complicada. Quando você investe através de fundos, através de ETFs, o máximo que você vai ter que escolher é às vezes no máximo dois fundos, de acordo com o seu perfil. Se você tem um mínimo de conhecimento, não é difícil escolher. Você vai poder escolher essa Self-Managed ISA. Se você sente confiança para começar a fazer uma Self-Managed, ela é muito boa porque ela não vai cobrar taxa de administração. Essa Self-Managed ISA é a opção que eu escolheria para mim, porque eu tenho bastante conhecimento e eu tenho bastante confiança para escolher os meus próprios investimentos. Como eu sempre falo, não é difícil, mas se mesmo assim você não tiver esse conhecimento, você não tiver essa confiança para poder escolher os seus próprios investimentos, a Vanguard, assim como outras tantas corretoras, oferece a Manage ISA, que eles vão fazer essa gestão para você. Como que é isso? Você vai responder uma série de perguntas e eles vão criar um perfil de investidor para você e vão investir de acordo com esse perfil. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eles fazem isso, tá? Então, eu vou clicar aqui em Continue para mostrar para vocês como que vai funcionar isso na prática. Vou colocar em português aqui, tá, pessoal? Vou colocar em português para ficar mais fácil. Então, a primeira pergunta que você vai ter é se você já tem uma Vanguard, uma conta na Vanguard. Se você ainda não tem, você vai colocar não. E aí ele vai explicar um pouco ali sobre a AISA. Então, abrindo uma AISA de ações em títulos. Como eu traduzi, né? Ali estaria escrito Stocks and Share. Então, ele está em português e vai falar ações em títulos. Podemos gerenciar os seus investimentos em uma AISA de ações em títulos. Você pode investir até 20 mil por ano sem precisar pagar imposto. Essa é uma conta AISA. Essas são as regras. Eles estão mostrando ali para você como que funciona. Se você tiver mais de uma AISA, o total que poderá depositar neles ainda será de 20 mil. Então, imagina que você tem uma AISA aqui na Vanguard e tem uma AISA lá na Trade 212. Se você depositou 10 lá na Trade 212, você só pode depositar mais 10 aqui na Vanguard. É isso que eles estão querendo dizer. É o limite total que você tem para depositar em contas AISAs. Mesmo que você tenha em 2, 3 corretoras, você só tem 20 mil para investir por ano em todas elas. Como que funciona esse processo? Você responde algumas perguntas sobre o quanto deseja investir, suas circunstâncias e como se sente em relação ao risco do investimento. Você receberá um plano com base
mesmo que nos informou. Se gostar do seu plano, você pode nos dar a permissão para gerenciar os seus investimentos para você. Coisas que você vai precisar: o seu insurance number, o seu cartão de débito para o pagamento, né? Você tem que começar aqui na Vanguard com um investimento mínimo de 500 libras. Você não pode começar com menos de 500 libras. E se você quiser fazer investimentos mensais, você tem que fazer de no mínimo 100 libras por mês. Esse é o jeito que a Vanguard pede para você começar a investir. Em algumas outras corretoras, esse investimento mínimo é bem menor. Conforme se você é elegível, você tem 18 anos ou mais, você é residente no Reino Unido para fins fiscais, então você tem residência fiscal aqui no Reino Unido, você não mora nas Ilhas do Canal ou nas Ilhas de Man, você não é cidadão dos Estados Unidos, portador de passaporte dos Estados Unidos, ou pessoa dos Estados Unidos para fins fiscais, então você não é residente, você não paga imposto nos Estados Unidos. Você planeja permanecer no Reino Unido por pelo menos um ano, então você tem planos aí de médio e longo prazo no Reino Unido. Conte sobre sua experiência em investimentos. Forneceremos mais informações caso você não tenha muito conhecimento sobre investimentos. Sua resposta não afetará o seu plano de investimento. Aqui, se eu fosse responder, eu colocaria a última opção. Você é um investidor experiente que sabe muito sobre o assunto. Eu não vou responder esse questionário aqui conforme a minha experiência. Eu vou responder esse questionário conforme o que eu acredito ser a experiência média das pessoas. Então, a maioria das pessoas vai colocar a primeira opção aqui. Você nunca investiu ou é novo no assunto e não sabe muito sobre esse assunto. Porque se você escolheu a Managerize, quer dizer que você não tem muita confiança, que você não tem muito conhecimento. Ajuda para novos investidores. Como você é novo em investimentos, gostaríamos de ter certeza que você entende alguns conceitos básicos sobre esse serviço. Gerenciando suas ações e AISAs, o que fazemos? Avaliaremos a sua atitude em relação ao risco e combinaremos investimentos com base nisso. Então você vai responder o questionário, eles vão entender o seu perfil e vão fazer um match, né, dos investimentos com relação ao seu perfil. Cabe a você decidir se vai aderir ao serviço ou não. Então, isso depois vai ser uma decisão que você vai tomar. Não fazemos recomendações pessoais e nem fazemos recomendações sobre o quanto você deve investir. Estamos aqui para te ajudar. Investir é uma decisão sua. Se você acha que precisa saber mais antes de tomar essa decisão, estamos aqui para te ajudar. Você pode falar com um de nossos especialistas em investimentos pelo telefone. Excelente serviço. A Vanguard, se não tivesse conhecimento, se não tivesse experiência, escolheria esse serviço. Verifique se você tem condições de investir. Antes de investir, é importante ter certeza de que você tem condições financeiras. Afinal, não adianta investir para o futuro se seria melhor fazer algumas mudanças simples nas suas finanças hoje. Isso é muito importante, eu acho que vocês já ouviram falar em alguns vídeos meus, né? Existe sim a importância de você investir por longo prazo, mas é muito importante você cuidar do curto prazo também. Guarde alguma poupança em dinheiro. É uma boa ideia sempre ter algum dinheiro guardado para caso algo inesperado acontecer. Recomendamos ter pelo menos 3 meses de despesas de subsistência economizadas em dinheiro, mas isso depende das suas circunstâncias. É o que eu sempre falo, reserva de emergência. Pelo menos 3 meses de um dinheiro depositado ali no banco, não interessa se está rendendo ou não, mas você pode encontrar bancos que te dão esse rendimento, inclusive, que seja pouco, não tem problema, mas que pelo menos tenham acesso imediato quando você precisar. Talvez você queira manter mais dinheiro do que 3 meses para emergência. Se estiver preocupado, por exemplo, com o seu emprego, às vezes você é self-employed, você não tem uma renda muito constante, às vezes você está trabalhando numa indústria que está sendo meio ameaçada por alguma crise, você pode correr o risco de perder o emprego, você já está sabendo ali mais ou menos disso, então você às vezes tem uma preferência de manter mais do que 3 meses, tá, dessa reserva de emergência. Pagar dívidas de alto custo. É melhor pagar dívidas de alto custo, como dívidas de cartão de crédito, caros, ou cheque especial, se você está devendo ali o overdraft, ou empréstimos consignados, antes de investir, porque essas dívidas, esses tipos de juros, eles são muito altos, então você, mesmo que esteja investindo e ganhando um rendimento, você não tem condição de pagar esses juros, seria melhor você pagar e eliminar essa dívida logo. Alguns tipos de dívida, como hipotecas, que seriam mortgage, né, e financiamentos de veículo, costumam ter juros baixos, portanto está tudo bem, você pode continuar pagando o seu financiamento, o seu mortgage, e começar a investir, porque é um juros controlado, certo? Certifique que você consegue administrar suas despesas mensais. Antes de investir, certifique-se que ainda terá dinheiro suficiente para coisas como as suas contas. Aqui eles te dão uma calculadorazinha que não faz nem muito sentido, né? Mas beleza, você já deve ter dinheiro sobrando aí, por isso que você está querendo começar a investir. Então imagina que você tem uma renda de 2.000, tem uma despesa de 1.500 e queira investir 10% do que você está ganhando, que seja 200 libras. Restam 300 por mês ainda, quer dizer que você ainda poderia investir muito mais até do que 200. Beleza. Marque para confirmar. Você tem dinheiro guardado para cobrir 3 meses, isso aqui é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas que você tenha pelo menos uma reserva de emergência para começar a investir. Você pagou qualquer dívida de alto custo, você não está endividado com aquelas dívidas altas, de juros altos, e você pode arcar com seus investimentos e suas despesas mensais. Pagamento
pagamento único. O pagamento único tem que ser de 500 libras. Aqui você não tem opção. Na Vanguard, eles te exigem que você comece com pelo menos 500 libras. E aqui o pagamento mensal é opcional. Eu vou colocar 200, porque lá na frente vai ter uma simulação que você pode ver o quanto que vai dar mais ou menos esses investimentos no curto, no médio e no longo prazo. 200 eu estou colocando aqui como uma média salarial de 2.000 libras por mês, uma pessoa que vai investir 10% do que ela ganha. Só uma base. Você pode investir muito mais do que isso, às vezes você vai investir menos do que isso. Para criar o seu plano de investimento, precisamos saber como você se sente em relação a riscos e investimentos. Faremos 3 perguntas sobre como você se sente em relação a riscos a longo e curto prazo. Então, informaremos que tipo de investidor você é e usaremos os resultados para o seu plano de investimento. Beleza, aqui vai começar as perguntas. Quanto risco você se sentiria confortável em assumir a longo prazo? Imagine que você tivesse 2.900 libras para investir ao longo de 10 anos. Então você tem 2.900 libras agora e um prazo de 10 anos para investir. Qual dos cenários abaixo você escolheria? Em cada cenário há uma chance igual de lucro ou prejuízo. Escolha o nível de risco com o qual você se sente mais confortável. Um risco muito baixo seria você investir 2.900 libras e poder ganhar, por exemplo, 5.916 ou ganhar só 3.306. Esse é um risco muito baixo. O máximo que você poderia ganhar, 5.916 libras. Um risco baixo, você poderia ganhar no máximo 6.654 das 2.900 libras que você investiu. E você ganharia no mínimo 3.625. O nível médio, você pode ganhar no máximo 7.250 e você ganharia no mínimo 3.509 das 2.900 libras que você investiu pensando nesse prazo de 10 anos. Um risco alto, essas 2.900 libras viraria 7.946 libras ou 3.248. Então, você no máximo ganharia 7.946 ou no mínimo 3.248. E um risco muito alto, você poderia ganhar 8.700 libras. 2.900 libras viraria quase 9.000 libras, 8.700. Porém, em um cenário de um mercado fraco, ou seja, se você não tiver muita sorte nesse período desses 10 anos, se o mercado não for muito bem, você ganharia apenas 2.871 libras, ou seja, você teria um pouco menos do que você investiu. Você teria um prejuízo ali de cerca de 30 libras. Eu, na minha sincera opinião, se fosse eu escolhendo, escolheria muito alto. Esse é o meu perfil. Mas como eu tô tentando fazer aqui um perfil médio, eu vou escolher alto, porque eu acho que seria, de repente, a opção razoável aqui para a maioria das pessoas. E aqui, então, a gente vê que em um strong market, num mercado forte, eu poderia chegar a 7.946 e ter um ganho de quase 5.000 libras. No mercado médio, eu chegaria a 6.200 libras, teria um ganho de 3.300. E no mercado fraco, eu ainda assim ganharia alguma coisa. As minhas 2.900 libras chegariam a valer cerca de 2.248. Eu escolheria essa opção aqui. Se eu fosse médio, razoável, claro que você pode escolher qualquer opção aqui, tá? Você que vai decidir ali de acordo com o seu perfil. Mas eu acho que a média das pessoas que quer investir, quer correr um pouquinho de risco, quer ter uma expectativa de retorno um pouco maior. Talvez não vai escolher o muito alto, mas pelo menos o alto eu acho que a maioria das pessoas escolheriam. Agora vamos pensar no curto prazo. A cada ano, o valor do seu portfólio pode subir e descer devido a mudanças no mercado. Para avaliar com precisão como você se sente em relação ao risco, perguntaremos como você investiria ao longo de um ano em 2 cenários hipotéticos. Quão sensível você seria a perdas de curto prazo? Imagine que você está investindo por um ano. Com qual dos cenários abaixo você se sentiria mais confortável? Em cada cenário, há uma chance igual de lucro ou prejuízo. Escolha um cenário. Investimento de 2.900 libras. Ganho potencial ou perda potencial. Se você for uma pessoa muito sensível à perca, o máximo que você vai poder ganhar é 429 libras. E o máximo que você pode perder é 293. Se você for um pouco sensível, você pode ganhar 499, só que você também pode perder 386. E se você for menos sensível, você pode ganhar 528, ganha maior, mas pode ser que você perca 426. Eu também escolheria essa opção menos sensível, mas eu vou escolher aqui a do meio, que eu acho que é onde a maioria das pessoas entraria. Um ganho potencial de 499 ou 17%, mas uma perca de no máximo 13%. Aqui é o cenário 2. Quão sensível você seria a perdas de curto prazo? Para avaliar com precisão como você se sente em relação ao risco, estamos fazendo a mesma pergunta, mas com um conjunto diferente de resultados potenciais. Imagine que você está investindo por um ano. Qual dos cenários abaixo você se sentiria mais confortável? O investimento também é de 2.900 libras. Você poderia ganhar 484 ou perder 174. Você poderia ganhar 566 ou perder 244. Ou você poderia ganhar 600, mas perder 273. Qual desses você escolheria? Você que vai decidir esse equilíbrio entre o quanto que você pode ganhar e o quanto que você pode perder. Eu vou mais uma vez no meio aqui. Eu, Samuel, iria na última opção. Eu estou confortável com ter um ganho maior, mesmo que pode ter a possibilidade de ter uma perda maior. Mas eu vou escolher a do meio
para tentar encontrar mais uma vez esse investidor médio, essa pessoa média, que não é nem muito conservadora, mas também não é muito arriscada, vai ali no meio. Revise as suas seleções. Tolerância de risco de longo prazo, alto. Sensibilidade de curto prazo, parte 1, um pouco sensível. Sensibilidade de curto prazo ou perdas, parte 2, um pouco sensível. Pressione em enviar para descobrir que tipo de investidor você é. Vamos ver o que vai dar. Aventureiro. Investidores aventureiros estão dispostos a assumir riscos de investimentos e entendem a natureza de equilíbrio entre risco e recompensa. Eles buscam retornos maiores a longo prazo e entendem que isso pode significar períodos prolongados de baixo desempenho. É o que eu sempre falo. Quando você investe, por exemplo, em ações, tudo bem se em 1, 2, 3 anos você não tiver um resultado tão bom assim, ou até mesmo um resultado negativo, porque isso é normal acontecer. Às vezes o mercado passa por períodos de queda, como a gente está passando exatamente agora. Porém, o mercado ele tende a se recuperar sempre. Investidores aventureiros às vezes podem se arrepender quando as suas decisões dão errado, mas eles também aceitam que os resultados ruins ocasionais são parte necessária do investimento a longo prazo. Sempre falo que o longo prazo é muito importante, porque você consegue ver os seus investimentos se recuperando de possíveis percas. As outras opções aqui seriam um muito cauteloso, que eu nem posso investir, porque de acordo com as respostas que eu dei, eles não consideram que eu sou um investidor muito cauteloso. Eu também não sou um investidor cauteloso, eles também não deixam eu investir em nenhum tipo de opção de investimento aqui no cauteloso, porque eles entenderam que eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de entender os riscos do mercado. Eles me deixam escolher entre 3 opções: o investidor moderado, o investidor aventureiro, que é o que ele selecionou para mim como a minha principal opção, que seria o melhor para mim, e tem um investidor muito aventureiro que também está disponível para mim. Eu tenho 3 opções, 3 níveis de risco. Eu vou na que eles selecionaram para mim, que é o aventureiro. Eu vou clicar aqui em continuar e eles vão me mostrar agora quais são os investimentos que eles escolheram de acordo com as respostas que eu dei, beleza? Em que se baseia o seu plano? Perfil de risco, aventureiro, foi o que eles escolheram para mim. Pagamento único de 500 libras e um pagamento mensal por débito direto de 200 libras. Quanto que o seu dinheiro pode valer no final de 2029? Se tiver um desempenho ruim, 11.814. Se tiver um desempenho médio, 13.096 libras. Se tiver um desempenho bom, 14.571. Aqui eles dão projeções para mais tempo, tá? Então, não é só até 2029. Você pode clicar aqui e ir vendo, por exemplo, o provável resultado que você vai ter em 10 anos, ali, por exemplo, em 2035. Em 10 anos investindo dessa maneira, com 200 libras por mês, o total pago, quanto que vai ter saído do seu bolso? Cerca de 26.000 libras. Se tiver um desempenho ruim, você vai ter 29.892. Ou seja, você ainda assim vai ter mais do que você investiu. Não vai ter muito mais, mas vai ter mais do que 26.000 libras, que foi o quanto você investiu. Se tiver um desempenho médio, você vai ter cerca de 35.000 libras. E se tiver um desempenho bom, você vai ter cerca de 42.000 libras. Isso em 10 anos, investindo dessa maneira. Vamos ver também em 20 anos, ou seja, lá em 2045. Em 2045, ou seja, daqui 20 anos, o total que eu vou ter depositado é cerca de 50.000 libras. Com um desempenho ruim de mercado, 76.000 libras é o quanto que eu vou ter. Se tiver um desempenho médio, 96.000 libras. E se tiver um desempenho bom, em 20 anos eu vou ter acumulado 125.000 libras. Essas são expectativas de retorno de acordo com o seu perfil. Isso daqui está feito tudo de maneira automática. Você respondeu algumas perguntas e vai ser investido de uma maneira automática, de acordo com as respostas que você deu, de acordo com o perfil de risco que você deu. No perfil aventureiro, que foi o que eles escolheram para mim, essa divisão de investimento está 81% em ações e 19% em bonds, que é renda fixa. Essa renda fixa aqui não é uma renda fixa de curto prazo, é uma renda fixa de médio e longo prazo. Não é essa renda fixa que você tem, por exemplo, os rendimentos em banco, rendimentos em savings accounts. É uma renda fixa que, inclusive, pode passar por períodos de volatilidade também. Nessa combinação que eles escolheram de um perfil aventureiro, essa é a divisão: 81% de ações, de fundos de ETF de ações e um pouquinho ali de renda fixa. Essa combinação diminui sim um pouquinho da expectativa de retorno, mas também diminui a volatilidade, diminui o potencial de percas. No perfil aventureiro, essa foi a escolha de investimento que eles fizeram para mim. Eu vou mostrar para vocês que vai ter mais 2 opções. Vai ter a opção moderado e vai ter a opção muito aventureiro. E o que vai mudar vai ser essa composição aqui. Provavelmente no perfil muito aventureiro vai ser uma exposição 100% em ações, que tem um potencial de ganho um pouco maior, eu vou mostrar para vocês, mas tem também uma volatilidade maior. Vai existir durante
esse período que você vai estar investindo, muito provavelmente anos com desempenho muito mais negativo do que você teria se você tivesse um equilíbrio entre renda fixa, bonds e ações. Vou mostrar para vocês na prática como é que é. Então, voltando aqui, só para lembrar, nessa configuração que eles escolheram, que é o perfil aventureiro, eu tenho 81% de ações e 19% de renda fixa de bonds, e o bom desempenho, o máximo que eu poderia chegar é 125 mil libras em 20 anos. Eu vou voltar e vou escolher dos que estão disponíveis para mim agora o perfil moderado. Provavelmente, eles vão aumentar um pouco a alocação em renda fixa e vão tirar um pouco das ações. Exatamente, ó. Diminuiu as ações de 81 para 61 e aumentou os bonds, a renda fixa, de 19 para 39. Diminui um pouco a expectativa de retorno. Lá em 2045, então, se eu tiver um desempenho muito bom, o máximo que eu posso ganhar é cerca de 115 mil libras, porque diminui a expectativa de retorno, mas também diminui a volatilidade. Você tem menos trancos e barrancos durante esses anos, tá? A renda fixa ela ajuda a reduzir a volatilidade. Se você é uma pessoa mais moderada que não gosta de ver os seus investimentos indo mal, mesmo em um curto período de tempo, mesmo sabendo que eles podem se recuperar depois, essa opção diminui um pouco a expectativa de retorno, mas deixa você dormir um pouco mais tranquilo. E a outra opção, que é o muito aventureiro, provavelmente ele vai te dar uma alocação de 100% em ações. Vamos ver. Exatamente. Ele não vai te colocar investimento de renda fixa. Ele entende que você aceita a volatilidade das ações em troca de um retorno um pouco maior. Lá em 2045, a sua expectativa de retorno pode ser de até no máximo 134 mil libras, sendo que saiu do seu bolso cerca de 50 mil libras. Esse tipo de perfil é uma pessoa que coloca em primeiro lugar o retorno, sabendo que o mercado pode passar por momentos de volatilidade. O que eu vou fazer aqui é seguir a recomendação que eles fizeram para mim, de acordo com as perguntas que eu fiz. Eu vou clicar em continuar. Vou seguir o que eles fizeram para mim. Se eu não tenho tanta confiança assim para investir, eu vou seguir o que eles estão me orientando. Eu vou seguir o que eles estão me ajudando. Se você tem confiança, você pode decidir de repente ir para uma alocação maior de ações ou para uma alocação menor. Se você não tem tanta confiança assim, segue o que a Vanguard está te falando. Eles fizeram vários estudos para chegar nessas composições. A última parte desse vídeo eu quero mostrar para vocês o que vai mudar em questão financeira de taxas. Lembra lá no começo do vídeo que eu mostrei para vocês? Self-Managed, que você escolheria as suas opções, e o ISA Managed, que é a Vanguard escolhendo, que vai fazer todas essas perguntas para vocês e tal, e vocês vão chegar ali em uma composição de carteira, e inclusive depois vai ter um balanceamento automático dessa carteira para você. Nesse serviço, eles vão te cobrar uma taxa adicional de cerca de 0,20%. Essa taxa de administração aqui não teria se você tivesse escolhido a Self-Managed. Eles não te cobrariam. Sim, eles te cobrariam a taxa da conta de qualquer maneira, e aí você também não precisa pagar a taxa de conta se você tiver uma ISA fora da Vanguard. Se você tiver uma ISA na Trade22, você também não vai pagar isso daqui. Se você tiver uma ISA na Invest Engine, você também não paga essa taxa de conta. Mas na Vanguard, mesmo que você escolha a Self-Managed, que você mesmo vai fazer, você vai pagar essa taxa aqui também, a taxa da conta. Se você tiver a Self-Managed, o que você não vai pagar é a taxa de administração. Então essa é a grande diferença se você estiver investindo na Vanguard através da ISA Managed, que eles vão fazer a gestão para vocês. Se você não tiver tanta confiança assim, é isso daqui que você vai pagar em 5 anos para eles fazerem esse serviço para você. 51 libras você já tem que pagar mesmo, se você estiver usando a Vanguard. Se você, por exemplo, estiver investindo através da Trade22 ou da Invest Engine, você não vai pagar nem 51, nem 68. Você vai ter 100 libras a mais em 5 anos. Não é tanto dinheiro assim. Porém, o que você está ganhando em troca é um serviço de muita qualidade. Se você precisa desse serviço, não é caro, você pode pagar. Taxas de fundo, você não tem escolha, você sempre vai pagar. Custos de transações de fundo, em algumas corretoras você também não paga. Esse tipo de taxa aqui, você sempre vai pagar, não tem o que fazer. Mas essas outras taxas aqui são opcionais. Se você estiver abrindo, por exemplo, em outras corretoras, você não vai pagar a taxa de conta. Taxa de administração, você só vai pagar se você escolher para eles fazer esse gerenciamento para vocês. E custo de transação e taxa de fundos você sempre paga. Custo de transação em algumas corretoras você também não vai pagar. Para resumir e finalizar, investir é muito importante. Investir é muito necessário. Se você tem confiança para começar, comece. Se você ainda não tem confiança para começar, procure ajuda, procure um especialista que pode te orientar. Procure alguém que possa te ensinar a dar os primeiros passos. Se você não quer aprender, ou se você tem muita dificuldade de aprender, se você não quer saber de aprender, se você prefere ter esse serviço na mão, por exemplo, de uma Vanguard, de uma gestora que está aí há mais de 50 anos no mercado fazendo esse tipo de trabalho, tá tudo bem também. O quanto você paga não vai fazer uma grande diferença. Lembra, você está investindo, você está construindo para o seu futuro. Se você não estiver investindo por medo, você não vai ter nada. Se você estiver investindo com eles e pagando uma taxa, tá tudo bem. Mesmo assim, você vai construir um patrimônio muito alto lá na frente, com bastante segurança. Às vezes, se você não tem segurança e está fazendo sozinho, o risco é muito maior. O que você pode pagar de prejuízo por de repente tomar más decisões durante esses anos vai ser muito mais do que uma taxa de
de administração. Se você tem confiança, faça por você mesmo. Se você não tem confiança, use a Vanguard que eles vão te ajudar muito. Se você tem a vontade de aprender mais, de entender como que funcionam as contas especiais de investimento, você viu aqui, eu mostrei para vocês, existe Personal Pension, existe Junior ISA, existe outras corretoras, existe a Invest Engine, existe a Trade212, existe outras opções de ETF. Se você quer aprender mais sobre isso, para dominar cada vez mais, para se sentir cada vez mais confiante, eu posso te ajudar aí. Aqui na descrição você encontra o link para o meu site e lá tem dezenas de artigos, vários conteúdos gratuitos. Aqui no meu canal no YouTube tem vários outros vídeos que eu ensino vocês sobre as contas, sobre estratégias de investimento, sobre como gerenciar o seu dinheiro, sobre como dominar sobre o seu dinheiro, sobre como ser mais inteligente financeiramente. O que eu peço para vocês é se inscreva aqui no meu canal, assista os outros vídeos, deixa aqui nos comentários se você prefere ter alguém que faça isso para você ou se você prefere fazer sozinho. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui.